mais uma oportunidade que o nosso Deus nos concede de nós reunirmos neste tabernáculo santo para prestar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Também para que nós tenhamos a oportunidade de encontrar com os santos, com os anjos que vieram do reino do céu. E eles querem transmitir a paz, a felicidade a cada um de nós. Isto de conformidade com o nosso merecimento. Irmãos, então é muito bom a sua dedicação, a sua reverência, o seu pensamento voltado ao reino do céu, amando profundamente todos os ensinos que são ministrados nesta Santa Igreja, que é para o seu próprio bem e para a sua felicidade. Assim sendo, eu convido que a igreja se coloque em pé, para que nós, através de uma oração, damos início em mais uma santa reunião. Cabeças curvadas, oramos iniciando a mesma. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, mais uma vez aqui nós encontramos diante do teu imenso poder, para lhe prestar o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos agradecer por tão imensa bondade que o Senhor os tem. E também por ter nos dado a oportunidade de preparar as nossas almas, para que um dia possamos triunfantemente chegar no reino do céu e sermos grandes vencedores. Agradecemos por ter enviado o seu Filho amado Jesus para ensinar uma doutrina perfeita, genuína, que transforma os corações, faz que o ser humano possa entender e compreender e amar o reino do céu. Também agradecemos pelo glorioso presente que foi nos concedido nos dias atuais, a Santa Voz Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Também contemos com a presença do grande e poderoso profeta, nosso querido Santo Romualdo. Nossa adoração, nosso louvor e a nossa grande recompensa que recebemos do céu, não temos palavra à altura de agradecer por tão grandes graças e bênçãos já recebidas. E agora, querido Santo Romualdo, a ti bendita e Santa Rosa, iniciando esta santa reunião, eu peço que a senhora tome conta da mesma, pois eu entrego a mesma em tuas santas mãos, para que seja feita a sua vontade e a vontade do nosso primaz, que é a mesma de Deus, o nosso Pai, de Jesus e de nossa Mãe Maria Santíssima. E pela certeza que temos que a senhora já tomou devidas providências, do princípio ao fim, desde já eu declaro a mesma iniciada, para a honra e glória de todo o reino celestial, não somente hoje, mas para tudo sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Amém. A igreja pode sentar. Em prosseguimento, nós iremos cantar mais alguns corinhos. De número 67, Iremos Cantar Vitória. Glórias gloriosas, pois
73. Igreja
Passando para a parte da mensagem, nós iremos mais uma vez junto meditar a respeito da família. Mas a família é um assunto de grande importância para todos nós, porque a família é divina, é Deus nosso Pai que instituiu a família, e ela precisa ter uma estrutura para que ela se desenvolva sempre dentro dos parâmetros, obedecendo a doutrina e a disciplina de conformidade com a vontade de nosso Deus, para que cada um de nós possa alcançar aquilo que Deus, através dos seus santos, tem para conceder. Então, ela exige de muito esforço e também de muita responsabilidade a cada um de nós. Observem com atenção esta mensagem preciosa deixada pelo nosso santo irmão Aldo. Eu, irmão Aldo, estou muito preocupado com a situação de algumas famílias apostólicas e com o rumo que estão tomando parte de nossa juventude e mocidade. Isto porque estão se deixando levar por amizades e seguindo os costumes e caminhos errados, que nunca foram ensinados em nossa igreja. Aqui, pregamos e ensinamos o amor, a união, a bondade, o respeito ao próximo, a honra, a dignidade, a fidelidade e a justiça. Precisamos entender que a família é uma célula da sociedade que teve em sua criação a bênção de Deus e deve ser o abrigo ao lar das pessoas que vivem em paz e união e harmonia. A formação da família é de grande responsabilidade, por isso deve ser dado muito valor na união do casal, na formação dos filhos, para que toda honra a Deus em sua vida e puderem merecer o amparo e a proteção e as bênçãos dos santos e dos anjos. Contamos constantemente, tenho-lhe ensinado que dentro do lar, entre a esposa e o esposo, deve haver muito respeito e um diálogo sincero. Mas os pais precisam conversar muito com seus filhos, sempre procurando responder aos seus questionamentos, lhe aconselhando com uma palavra de carinho, afeto, amor e de incentivo. A educação dos filhos começa pelo exemplo dos pais, aliados aos ensinos da vida, material e profissional, como na formação espiritual. Isto é, ensinar os seus filhos a sempre procurar convencê-los e proceder bem, terem bom comportamento e respeito ao próximo, evitando o mal, as ilusões, as tentações que o mundo oferece, as amizades inconvenientes. Procurem ser amigos dos seus filhos e ter muito zelo e cuidado com eles, sem distinção. Quando se tornarem jovens, saberão buscar nos pais os conselhos necessários para resolver os seus problemas de cada dia. Infelizmente, um grave problema que se assola
a humanidade e até no convívio apostólicos. A separação dos pais, motivado pela falta do amor, consideração e respeito, compreensão e fidelidade, ferindo as leis de Deus e causando grande transtorno, rompendo a união familiar. E os mais prejudicados são os filhos, que ficam desorientados, perdidos, muitas vezes tendo que optar pelo pai ou pela mãe. Aconselho os pais a refletirem muito sobre a sua responsabilidade. Procurem cuidar mais dos seus filhos, observando o seu comportamento e o procedimento em casa, na escola, na igreja, na sociedade, sempre buscando uma conversa amiga para incentivá-los ao caminho do bem e da paz. Quando os filhos ainda são menores de idade, é dever e responsabilidade dos pais acompanhar os seus passos, pois há menores que, influenciados por outros, mentem, dizendo que vão à igreja ou ao ensaio, ou até na escola, mas muitas vezes saem com amigos ou namorados, e pode se envolver com erros graves e até se perderem. Depois, não adianta quererem castigá-lo. Outra coisa, mas esquecem que foi a sua falha e não acompanhar e cuidar dos mesmos. Quanto às meninas e moças, principalmente as mães devem prepará-los para a vida futura, ensinando-lhe os deveres do lar, do casamento, da família, do trabalho. Procurem orientá-los em relação à vaidade da vida, uma vez que não faz parte de nossa doutrina e disciplina da Igreja Apostólica, e sejam para elas um exemplo de vida, pois isto os fará se sentirem seguras e amparadas. Quanto aos meninos e rapazes, os pais precisam ser pacientes, buscarem através do diálogo, serem amigos, conselheiros, preparando-os para a vida futura, para o trabalho, mostrando a eles que a lei de Deus rege todas as coisas, que a educação deve ser passada de pai para filho, e os filhos de hoje serão os pais de amanhã. Ó pai, precisa ser exemplo ao seu filho, em todos os sentidos, sempre amá-los de coração, se preciso for, se sacrificar por ele, serás um grande amigo e companheiro do seu filho. Infelizmente, há pai que não faz assim, esquece do amor e trata tudo na base da rispidez. Isto provoca uma ruptura no amor familiar, consequências imprevisíveis aos filhos que não têm apoio e sustentação no lar e na família. Sejam prudentes, procurem orientar os seus filhos desde pequenino com relação aos problemas do mundo, principalmente as amizades, as drogas, mostrando o perigo e as consequências das amizades que desviam o caminho do bem, levam para o abismo da angústia, tristeza, muitas vezes ceifando
a própria vida de um jovem. Explique a eles sobre as tentações e ilusões do mundo, que parece ser algo bom, mas são armadilhas e prazeres momentâneos, que traz arrependimento, decepção, tristeza para o resto da vida. Pais, entendam que a educação do filho vem de berço, pois as crianças desde pequena devem ser ensinadas a amar a família, o bem, o amor à igreja e a disciplina, aprenderem com os pais as boas maneiras, a boa educação, o respeito às pessoas, à igreja e à sociedade. Pais, sejam unidos, justos e pacientes, perseverantes, se amem mutuamente, amem os seus filhos, façam tudo de bom por eles, peçam sabedoria, força para cumprirem a nobre missão de pai. Nosso Senhor Jesus ama muito as crianças, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus. Então trouxeram-lhe algumas crianças, para que lhe impusesse as mãos. Orasse por eles. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhe ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as peçais, pois o reino do céu pertence a que se tornarem semelhante a elas. Nosso Senhor ensina que a essência da criança é a inocência e a sinceridade, mas precisamos ser prudentes, porque com o passar do tempo, se não formos acompanhadas, incentivadas e guiadas no caminho do bem, poderá se corromper por costumes errados, amizades, ilusões, tentações, perdendo o brilho de uma infância felizes e abençoada. Por isso, nosso santo irmão Aldo, pastor deste rebanho e pai desta igreja, demonstra sua preocupação, nós conclamando a refletir no verdadeiro sentido da família e na união, no amor dos pais a filhos. Alerta a todas as famílias apostólicas nesta mensagem de conselhos, orientações, onde finaliza dizendo: recebam este meu conselho, vivam o verdadeiro sentido da família, serão recompensados por Deus, o Criador, pelos seus santos, e a bênção e as virtudes para um lar muito feliz e próspero e abençoados. Irmãos, não seria necessário eu nem comentar a respeito desta mensagem tão preciosa, ao qual nosso estimado irmão Aldo sempre orientou as famílias, os pais e as mães, para que procedessem bem diante do seu lar, da sua família e da sociedade, para que criassem filhos responsáveis e dignos da graça de Deus, para receber as bênçãos da Santa Rosa do nosso estimado irmão Aldo. Mas nem sempre nós temos visto produzir esses frutos, muito pelo contrário. Há muitos pais que não se preocupam com os seus filhos, nem com seu bem-estar. Não importa muitas vezes o que eles estão praticando. Quando abriram os seus olhos, muitas vezes é tarde por demais. Deixam os filhos irem onde quer, fazerem o que quer.
quando ele vê, já é viciado. Já tomou um rumo que não tem mais recompensa. Aí não adianta chorar. A sua própria pessoa é responsável, muitas vezes, pela perca destes filhos. E o pior é que terá que pagar o preço da sua desobediência, da sua infidelidade, diante dos seus filhos e diante de Deus. Mas muitos casais não se preocupam com isso. Não estão preocupados com o que vai acontecer. E nem com a sua própria salvação, e muito menos com a do filho ou da filha. A nossa responsabilidade é muito grande diante de Deus e da sociedade. Nós, pais de famílias e as mães, precisam ter a sua responsabilidade. Precisam dar o seu bom exemplo. Dentro do lar. Sendo um exemplo para eles. Irmãos, os filhos são o nosso seguidor. Nós temos um dever de ser o espelho dos filhos. Os irmãos querem saber uma coisa? A coisa mais honrada para um filho é ele poder se espelhar no pai. O pai ser exemplo dele. Quantas vezes nós vemos em meninos ou nas próprias meninas? Ele tem o pai como um herói e ele quer ser como o pai é. Então nós precisamos dar um bom exemplo. E muito mais nós que temos doutrina e disciplinas e temos ensinamento. Eu muitas vezes eu já disse, não se entende como que muitos casais que casaram diante desse altar prometendo viver eternamente juntos, chegar um momento da separação. Por fragilidades. Muitas vezes por falta de paciência, por falta de amor, por falta de sinceridade, e até muitos por causa da parte financeira. Põe um lar a perecer. Põe os filhos a sofrer, a serem angustiados, porque eles não sabem a quem dar razão. Não sabem. Então nós temos uma grande responsabilidade. Eu disse, a família é instituição divina, é Deus quem criou. Irmãos, o casamento foi instituído por Deus. Por isso recebe as bênçãos o dia que se casa. E a Santa Vorródia, nosso irmão de Molo, tem muito prazer em abençoar os casais, mas precisam fazer por merecer. Família não é brincadeira. Nunca foi. Ela merece o seu respeito e a sua consideração. Não é assim como muitos pensam. Infelizmente, precisa ser dito. A nossa responsabilidade, o nosso exemplo, precisa ser perfeitinho, para que seja aprovado pela Santa Vorródia e pelo nosso estimado irmão Aldo. Para que esses filhos ou essas filhas não venham a se perder. Os pais têm muita responsabilidade com seus filhos homens. Da mesma forma, as mães apostólicas têm muita responsabilidade diante das suas filhas. Ensine a elas, mostrem para elas o futuro, mas a sua pessoa precisa ser exemplo. A sua pessoa precisa ser exemplo. Muitos casais, hoje, nos dias que nós vivemos, muitas vezes valorizam muito mais um aparelho celular do que a própria família.
Não tira aquele tempo para ter um diálogo com o filho, conversar, responder as perguntas dele. Porque o momento que chega do trabalho, senta e pega aquele aparelho na mão e fica assim, ó, o tempo todo. Esquecendo da sua responsabilidade. Esquecendo do seu compromisso. Depois terá que pagar por isto. E a Santa Rosa cobra. O Romualdo cobra porque nós temos ensinamentos de sobra. Nesta igreja não falta nada a nenhum de nós. A nenhum de nós. É perfeitíssima. Porque ela é a igreja do reino do céu. E todo o recado que é transmitido para a igreja de um modo geral, vem do reino do céu. É divino, é celestial. É ensinamento que purifica e santifica a alma das pessoas. Prepara as pessoas para chegar no reino do céu. Esta igreja tem uma doutrina perfeitíssima. Todos os que praticarem com amor e sinceridade terão direito no reino do céu. Terão direito no reino do céu. A sua salvação é garantida. Mas se desobedecerem, deixarem a desejar, irmãos, terão que pagar por as suas consequências. Há muitos que muitas vezes chegam a se expressar. Se eu tiver que pagar já tudo que fiz, eu não aguento. Então imagina. Pessoas que participaram dessa igreja, conheceram essa doutrina, essa disciplina. Tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente o Romualdo e receber a bênção e as virtudes dele. Desobedece. Não são fiel. Imagina se não são fiel dentro do lar. O restante. Então precisam, irmão, ser fiel. Valorizar a sua família, valorizar os seus filhos. É um presente que o nosso Pai lhe concedeu. Irmãos, os nossos filhos é um presente. Deus concedeu para nós, mas Ele tem uma esperança, que nós cuide e zele deles. Para que quando for da vontade de Deus, eles possam retornar ao céu. Mas não para se perder. Não que por falta de nossos cuidados, os nossos filhos se percam. Irmãos, pastor, mas muitos não obedecem. Mas a sua parte precisa ser feita. Se eles não querem e virarem as costas por sua própria vontade, os pais não têm essa responsabilidade, porque a sua parte foi feita, a sua pessoa foi exemplo no lar, no trabalho, aonde viveu. Mas eu me referi aos que não dão bom exemplo. E que há muitos filhos que se perderam porque viram o mau exemplo dos pais. E eu lhe disse, e lhe afirmo, terão que pagar por isso. Nosso Deus cobra, porque Ele lhe deu a oportunidade. Todos nós temos a oportunidade. Irmãos, todos nós temos oportunidade de ser fiel ao reino do céu ou de perder aquilo que recebemos. Nós é que escolhemos. Servir ao reino do céu e ser fiel a Santa Rosa, o nosso Santo Romualdo, e garantir a nossa salvação e a salvação de quem convive com nós. Façam assim. E se porventura existiu ou existe erro no seu lar, entre o casal, procure um meio para que possam consertar e garantir
a estabilidade dos seus filhos, sendo, na verdade, o exemplo para todos eles. Eu ainda faço a leitura de mais uma mensagem onde diz o amor e a dedicação que deve ter por nossa igreja. Como direção da igreja, estamos aconselhando e convidando nossos irmãos, membros do Ministério Apostólico, a amarem de coração a nossa igreja, nossos santos e principalmente nossas irmandades. Precisamos a cada dia nos aperfeiçoar ainda mais no conhecimento da doutrina, no exemplo da disciplina. Os pastores precisam ser sábios, dedicados, buscando sempre apresentar à igreja uma mensagem que estimule a fé e a convicção de que servir a Deus em tudo os nossos irmãos. Os obreiros precisam servir com amor, dedicação, tudo fazendo para que nossos templos, nossas reuniões estejam sempre preparados para receber a Irmandade e os nossos visitantes. Nossos regentes, músico, corista, deve servir no seu ministério de músico, de canto, com dedicação para apresentarem hinos que honre e glorifique o nome de Deus, o nosso Pai, de todos os seus santos e de nossa igreja. Procurem continuar sempre assim, se aperfeiçoando a cada dia no trabalho dos coros, no servir como obreiros, sempre respeitando os seus colegas, irmãos de ministério, o ambiente da igreja, bem como a nossos visitantes. Façam as suas reuniões, ensaios, sem contenda, discussões, nem desavença, pois a discórdia não faz parte do Espírito de Deus, mas traz graves consequências para a obra do Consolador e do Santo Pastor. Deve ter em mente que os irmãos não foram chamados e escolhidos para combaterem contra o Espírito de Deus, mas para ajudarem a Santa Vorosa e o Santo Irmão Aldo a preparar um povo para Deus. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, o tabernáculo de Deus aqui na terra, portanto, é um lugar sagrado em que deve haver muito respeito, amor e união e devoção. Esperamos muito respeito e união entre o nosso povo, principalmente os membros do ministério, como pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas, regente, músico, corista, devem se amar, ajudar uns aos outros, sem fazer decepção de pessoas ou de cargo, pois diante de Deus e dos seus santos não existe distinção. Sejam unidos e trabalhem sempre com boa vontade, dedicação, amor, pois os que assim fizerem estarão ajuntando tesouro no céu. Serão muito abençoados enquanto viverem na terra. Prezados e estimados irmãos, aceitem estes conselhos e orientações, pois, como conselho administrativo de nossa igreja, queremos o vosso bem e o progresso em todas as suas atividades, tanto na igreja como na sua vida pessoal. Este é um conselho da direção a toda a igreja de um modo geral, para que possamos sempre estar ligados ao reino do céu. Irmãos, mais uma vez eu agradeço de um modo geral a igreja, agradeço a sua presença, agradeço os coristas, regente,
Também agradeço aos irmãos da firmagem e os que nos acompanharam via internet. O meu desejo é que a Santa Vó Rosa e o nosso estimado irmão Aldo possa sempre lhe ajudar, abençoando, protegendo e amparando, lhe dando muita sabedoria. Irmãos, a sabedoria que vem do reino do céu, ela transforma a vida e faz a sua pessoa vencedora, conhecedora, porque a sabedoria divina inspira, para que nós entendemos, compreendemos e vivemos em santidade. Amém. Eu convido que a igreja se coloque em pé, para nós fazermos a oração, encerrando a reunião desta oportunidade. E amanhã, conto com a sua presença e a sua colaboração, para que possamos realizar mais um trabalho em nome da Santa Vó Rosa e do nosso primaço. Oramos. Santa e bendita Vó, viemos neste instante agradecer a Senhora e o nosso primaço, por mais uma oportunidade que concedeu de nós juntos meditarmos nesta santa doutrina e nesta disciplina apostólica. Disciplina e doutrina esta que inspira a nós, dando a nós conhecimento, para que nós possamos entender, compreender e fazer a tua santa vontade. Aqui estamos reverentes diante do teu grande poder, Santa Vó Rosa. Também no nosso estimado irmão Aldo, pedindo que a Senhora nos conceda força para que nós possamos servir a Senhora da melhor forma possível, para que nós sejamos todos muito responsáveis por o nosso lar, pela nossa família, pelas nossas realizações, porque queremos o bem de todos, Vó, mas precisamos da tua bênção, da tua proteção, do teu amparo. Precisamos da ajuda da Senhora e do nosso estimado irmão Aldo. Senão nós não venceremos, Vó. Por isso é que pedimos à Senhora, pedimos ao nosso primaço que nos ajude, nos abençoe, nos dê força para nós vencer as lutas e as grandes dificuldades. Também lembro, Vó, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, muitas vezes são pessoas que não têm a oportunidade que nós temos de participar de uma santa reunião como esta, mas tenho muito desejo de participar e confiam na Senhora e no nosso estimado irmão Aldo, e são muito gratos pelo que tenham recebido. Também lembro-se, nós se encontram na caixa de oração, Vó, são pessoas que confiam, conhecem verdadeiramente o teu grande poder, e também o poder do nosso santo irmão Aldo. Por isso colocaram os seus nomes aqui, para receber a tua bênção, a tua proteção e o teu amparo. Eu peço que a Senhora, através de santos e anjos, visita eles, seja no lar, no hospital, no trabalho, enfim, seja qual for o problema. Uma vez que seja da tua santa vontade e eles estejam merecendo, a Senhora os possa atender, concedendo a eles paz e muita felicidade. Agora, encerrando esta santa reunião, os teus filhos irão se dirigir para o seu lar. Eu peço que a Senhora envie santos e anjos para os acompanhar, livrando de perigo e de toda a maldade existente na face da terra. Prezados, estimados irmãos, receba as bênçãos que concede Deus o nosso Pai, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima. Recebam as bênçãos da Santa Vó Rosa e do nosso grande e poderoso profeta, o Santo Irmão Aldo. Tenham paz e muita sabedoria. Amém. Paz, Senhor, a todos e até amanhã.